Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo para essa prática em que vamos emanar, gratidão para os nossos pais e nossos antepassados. Enquanto você faz essa prática, pense nos seus pais e nos seus antepassados, que você se lembra, dos antepassados que você se lembra, se viu fotos. Todos eles, de alguma maneira, te auxiliam, te auxiliam para você estar vivendo a vida que você está vivendo. É a partir deles que a vida chegou até você. Então, com muito amor, muita gratidão, eu peço agora que você feche seus olhos e você conecte, traga seu pai e sua mãe na sua tela mental e conecte com eles. E nós vamos mantralizar 108 vezes a seguinte frase: papai, muito obrigada, mamãe, muito obrigada, antepassados, muito obrigada. Então, para isso, eu peço que você feche seus olhos e respire profundamente 3 vezes. Inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando. E agora vamos começar com a prática. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada.
Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Papai, muito obrigada. Mamãe, muito obrigada. Antepassados, muito obrigada. Muito obrigada, papai. Muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, antepassados. Respira fundo, 3 vezes. Respira, inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Tá feito, tá feito, tá feito. Muito obrigada por você ter feito essa prática, né? Parabéns por você ter feito essa prática. E se você sentir no seu coração, se inscreva neste canal. E gratidão. Namastê.